Olá amigos, conforme eu prometido, estou trazendo um novo quadro aqui para o nosso canal. Um quadro de entrevistas sobre a área de segurança pública. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco o que faz um comandante de rota, um juiz, um promotor, um policial militar, um policial civil, entre outras personalidades. E para começar, estou trazendo um comandante de rota fardado, uma coisa inédita. Vocês vão acompanhar agora aqui no nosso canal. Comandante, primeiramente eu quero agradecer a sua presença. Será muito importante para a sociedade conhecer um pouco do trabalho da Rota e também agradecer pela sua confiança, por esses mais de 20 anos que acompanham o trabalho da Rota. E muitas perguntas foram feitas e eu fiz um resumo aqui, espero que a população conheça um pouquinho mais através da figura do comandante, pois é a primeira vez que eu trago um comandante de rota fardado para falar um pouco do trabalho. Comandante, por que naquela época as pessoas tinham interesse no trabalho da Rota? O respeito em que o policiamento era exercido em relação ao público, o patrulhamento pelas áreas periféricas da cidade, a educação, o primor pela atitude, pelo desenrolar da ocorrência, principalmente o respeito com que o policial de rota sempre foi formado a ter em relação ao público, aos necessitados, às vítimas de crimes e etc. Eu tive a oportunidade, comandante, de acompanhar durante todos esses anos muitas abordagens a criminosos de diferentes idades. E os mais antigos sempre falaram que nos presídios, nos mocós onde os criminosos ficavam, que o medo era da Rota. Por que esse medo da Rota antigamente? Naquela época, os criminosos em si, eles não tinham assim medo. Eu diria que eles tinham respeito. Respeito pelo serviço de rota, que era um serviço que eles sabiam que ou eles vinham presos, detidos, ou se houvesse um enfrentamento, poderia sobrar de uma forma pior para eles. E, acima de tudo, o respeito pelas convicções do patrulheiro de rota, de não se deixar corromper. Entre essa parte da não corrupção e a parte do responder, no mínimo, na mesma proporcionalidade daquele perigo que, porventura, o marginal pudesse proporcionar à tropa, ao patrulheiro. Eu acho que é aí que está o respeito que existe em relação aos marginais, aos delinquentes. Uma outra pergunta que me fazem com frequência é sobre a religião. Eu vi que tem policiais de todas as religiões e o pessoal gostaria de saber se, na tua opinião, a religião influencia no trabalho da Rota. Bom, a religião, não só como naquela época, como hoje também, ela é importante. Ela é importante para nós, seres humanos, como um todo. Para um serviço de patrulhamento, um serviço de policial, a religião ela reforça a convicção do que é certo, do que é moral, do que é decente. Então eu vejo dessa forma, que sempre foi importante para o patrulheiro de rota ter em especial atenção a sua formação religiosa, familiar também. É isso. Uma outra coisa que me perguntam com muita frequência, principalmente policiais de outros batalhões, a Rota tem um lado muito humano, uma irmandade, uma união entre os policiais, que já não é tão frequente em outros batalhões, por serem batalhões de passagem, o policial fica pouco tempo. Comandante, o que o senhor pode falar dessa união entre os policiais intramuros? Bom, historicamente, o batalhão sempre foi um batalhão de choque. Isso significa que sempre foi um batalhão aquartelado. Sua vivência maior é dentro do quartel. Então, a partir do momento que você tem uma tropa aquartelada convivendo anos a fio, logicamente que vamos ter uma comunhão de interesses, uma comunhão de pensamento, de amizade, de convívio. E com a criação da Rota no início dos anos 70, isso foi transportado também para o policiamento, no dia a dia, nas necessidades, nos óbices do serviço. Então essa cultura ela já vem desde a criação do batalhão. Ela não é, eu não a vejo propriamente como uma cultura de rota,
de um patrulhamento de rota, que isso floresceu com a rota, não. Eu acredito que isso floresceu desde o início em que esse batalhão foi criado, por causa desse convívio da tropa. E ainda mais elevado a importância que é a prestação de um socorro a um companheiro de farda no dia a dia, hoje em dia, né? Nessa selva de pedra que nós convivemos, que nós trabalhamos, essa harmonia do grupo, essa necessidade que nós temos de sermos amigos sempre na necessidade do nosso companheiro, é que também nos ajuda a ver desta forma a população como um todo. Nós transportamos esse sentimento em relação a nós mesmos para a população, para os necessitados. Uma outra dúvida do pessoal, inclusive uma curiosidade, é essa interatividade entre o serviço de inteligência da rota e os policiais operacionais. Nós sabemos que a rota tem um dos melhores serviços de inteligência do país, tendo em vista que a população leva as informações, as denúncias para o batalhão. E o que o senhor pode falar sobre essa interatividade entre o serviço de inteligência e os policiais operacionais? Basicamente, desde o início da criação da rota, todo o nosso efetivo, todos os nossos policiais que trabalham no sistema de inteligência, no sistema de serviço velado, são oriundos da própria tropa operacional. Então não existe aquele policial especificamente que trabalha no velado. Não. Ele é formado desde o início, desde o estágio, desde a conquista do seu braçal. Ele é formado dentro das tradições, dentro da doutrina, dentro dos procedimentos. E aqueles que vão ao longo do tempo tendo um melhor perfil, uma melhor capacidade para interagir com o público-alvo, as vítimas, os criminosos, esses são pensados para o nosso serviço de inteligência. Por isso que dá esse retorno extraordinário, que eles sabem como pensa a tropa, e a tropa operacional sabe como pensa o nosso policial do setor de inteligência. Comandante, nos encontros dos veteranos de rota, muitos relatam, né, as dificuldades que tiveram no passado na atividade de rota. Armamentos, equipamentos, tecnologia, comunicação. Naquela época, quais eram as dificuldades que o policial de rota tinha para exercer a sua função? Principais dificuldades. Bom, eu vou falar pela minha geração, já final dos anos 80 e começo dos anos 90. Eu acredito que principalmente meios de locomoção. Nós temos aí, eu lembro de muitos policiais que vinham do interior para trabalhar, voltavam para o interior, tinham que dar assistência à sua família, criar seus filhos, o que às vezes torna até o nosso serviço muito mais estressante do que o normal, né? Porque você tem, da mesma forma que você dedicar à sua família, aos seus filhos, aos seus parentes, como também ao batalhão, que é um batalhão extremamente exigente. Ali a gente, como diz aí no jargão popular, a gente mata um leão por dia. E isso é levado ao extremo, a exigência é extrema. Então, o que a gente percebia naquela época? Que a pessoa formada para ali trabalhar era uma pessoa mais exigente consigo mesma, exigente para com o serviço, exigente para com a sua prestação de serviço. E essas dificuldades também estão dentro dessa equação de transformar a rota no que ela é hoje. Porque, como diz o filósofo, né, nas dificuldades, nos locais mais impuros e áridos que se florescem as flores mais bonitas, mais cheirosas. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um contexto de formação familiar, de formação profissional e de o exercício daquilo que ele acredita. E naquela época a gente percebe que a maior dificuldade em relação a hoje eram os meios. Os meios não apenas no dia a dia, como também os meios tecnológicos, que não tem como comparar com os dias de hoje, né? Era muito mais rudimentar, não tinha telefone, não tinha computador, não tinha meios de inteligência. Era o que a gente chama hoje de bater lata, patrulhar, olhar no olho do cidadão, conversar, interagir. Como eu disse, na minha época, existia um jargão que hoje a gente vê um pouco em desuso, né? Os mais antigos ensinavam pra gente que na rua, no dia a dia, a gente ou faz um amigo ou a gente prende um delinquente, um marginal.
Eu acho que isso é tudo parte de um contexto. E as dificuldades enfrentadas à época é o que fazem hoje da rota ser o que é. Uma tropa respeitada, com grife, né? Podemos dizer assim, e altamente respeitável pela sua dignidade, pela sua honestidade e pela sua idoneidade de propósito. Uma pergunta que me fazem com frequência é sobre o oficialato da rota. E normalmente o pessoal quer saber qual é o lado bom de ser um oficial de rota. Eu acredito que em todas as gerações é essa a resposta que eu vou lhe dar. O comando. O exercício do comando. É fundamental para um oficial em formação ter o seu pelotão, interagir com seus comandados, se fazer respeitar, se fazer ser respeitado. É um padrasto, podemos dizer assim. É aquele cara que acolhe o policial nas horas difíceis, é aquele homem, aquele comandante que acolhe o seu policial nas horas da alegria, aconselha, até ajuda com conselhos a sua vida particular. Isso é o verdadeiro fulcro do que é ser um comandante. Não é simplesmente dar ordens, é se fazer respeitar. Porque se o oficial, se um bom comandante se fazer respeitar, ele vai ser um bom comandante. E quem tem a ganhar com isso, além da população, é a própria instituição a que ele serve. Ali eu vejo a rotina de rota para um oficial, ela transcende o batalhão, até como exemplo de vida. Até como exemplo de vida. Formar homens. Eu acho que isso hoje, aquele batalhão nos dá essa condição. Coisa que está difícil. Hoje em dia nas nossas instituições, né? A evolução dos tempos, nós vemos o futuro um pouco sombrio nesse aspecto. De se formar novas gerações, de se formar novos homens, novos cidadãos, novos seres humanos que seriam capazes ou serão capazes de levar esse país a um destino um pouco mais tranquilo, eficiente, proficiente e que todos sejam iguais perante a lei. Começa no nosso dia a dia sendo bem formados e nesse aspecto o oficial naquele batalhão tem plenas condições de exercitar. Obrigado, comandante. Seja sempre muito bem-vindo e sucesso sempre. Bom, pessoal, assim encerramos o nosso primeiro quadro, onde nós vamos falar bastante de segurança. Vou trazer advogados, juízes, promotores, policiais, comandantes e todos relacionados à área de segurança pública. Então espero que tenham gostado. Deixem aí os seus comentários, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo amanhã. Valeu, pessoal! Diretor Elias Júnior.